muito boa noite. Estamos chegando aqui com mais uma edição do nosso programa Na Onda do Esporte. Você sempre aqui ao vivo na Guaru TV, canal 8 da TV Itapema. Aqui também retransmissões durante toda a semana, na TV Guarujá também, no sábado e domingo. Seja muito bem-vindo no nosso Onda do Esporte. A gente que fala aqui do Brasil, do mundo, esporte em geral aqui. Hoje com dois super convidados, você não pode perder. Um programa especialíssimo. O dia 13 de outubro, o dia que o São Paulo vai voltar a ser grande. São Paulo vai deixar uma corja de lado e vai ser grande novamente, vai ser campeão da Copa do Brasil, vai ganhar Libertadores ano que vem, Mundial, e vai ser uma loucura. Mas não com esse infeliz desse presidente, Carlos Miguel Aidar, que já foi muito bom lá atrás, mas dessa vez, meu Deus do céu, hein? Parecia, vou até provocar meu comentarista, a época do Alberto do Alibe no Corinthians, que tinha namorada envolvida, tinha a filha, a CBF do João Avelange. É ou não é, Luquinhas? São Paulo se livrou agora de um presidente, quem sabe agora, que vergonha. Boa noite, Guilherme, boa noite a você, amigo ligado no programa Na Onda do Esporte. Como você bem disse, o São Paulo, que era um exemplo de administração, enquanto os outros clubes de São Paulo, como Corinthians e Palmeiras, com Dualib e Mustafa, não eram exemplos, né? Mas dessa vez quem se deu mal foi o São Paulo. Na tarde desta terça-feira, o presidente Carlos Miguel Aidar renunciou oficialmente à presidência do clube. Ele havia anunciado na semana passada que iria fazer isso e o fez. Então o Leco, presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo, é o presidente e tem 30 dias para convocar uma nova eleição, e algumas chapas ali dentro do São Paulo já começam a aparecer. O próprio Leco diz que é um dos candidatos. Meu Deus. E vamos ver o que vai acontecer no São Paulo. Só para ressaltar, né, o Juvenal, que havia sido presidente na década de 80 por 2 vezes, teve o apoio do ex-presidente Juvenal Juvencio. O Aidar, que era presidente, teve o apoio do Juvenal Juvencio. Logo que assumiu, brigou com o seu apoiador e começou toda uma crise no São Paulo, um racha histórico que nunca tinha acontecido antes na história do São Paulo. O Aidar foi diretor de futebol de São Paulo, ele que construiu o CT do São Paulo na Barra Funda. De repente, agora numa terceira chance, foi tudo por água abaixo. Ele que é um grande advogado, deve estar agora usufruindo dos seus conhecimentos contra ele mesmo, porque teve vários escândalos de corrupção e tudo mais, né, Luquinhas? Exatamente. Ele que no início da semana passada teve uma briga, né, com o vice de futebol dele, que então era vice de futebol, o Ataíde Gil Guerreiro, que montou um dossiê, fez uma denúncia, disse que tinha provas contra ele, e foi aí que desencadeou toda essa crise no São Paulo, e ele teve que pedir para sair. Muito bem, pediu para sair. Agora eu vou pedir palmas para você. Ele que é um pequenininho, vem lá da Prainha Branca, um lugar paradisíaco, de toda a família Lins, uma família maravilhosa, muita gente boa naquela família, de coração, Dona Ivete, o Tigrão, o Thales, a Bianca, a Tatiana, enfim. Se eu falar todo mundo aqui da família Lins, eu vou esquecer de todos. Então eles fiquem todos honrados, um grande beijo, um grande abraço a todos. Ele simplesmente, o Eduardo Mota, super campeão de surf. Cada semana ele traz um título aqui para o Guarujá e não vai ser diferente dessa vez. Ele está aqui no Onda do Esporte para falar do último campeonato que acabou agora no domingo e você já estava lá no pódio novamente. Tudo bom, Du? Tudo bom, boa noite a todos. E, pô, esse campeonato foi histórico, que eu tive um sonho de ir para a Indonésia. E quando eu soube que esse campeonato ia dar a passagem para a Indonésia, eu falei, é esse que eu vou ser campeão. E dei meu máximo e fui campeão. Você ganhou agora, então, o Guarujaense, é isso? Eu consegui o penta título do Guarujaense. Em qual categoria que você foi? Na iniciante. Na iniciante. Então, ó, manda um abraço primeiro pro Paulinho, Tom Boys, lá pro Roller, toda a equipe aqui da Associação de Surf do Guarujá, com certeza apoiando sempre o nosso surf, né? Pô, eles dão o maior apoio para todo mundo. E final de semana agora estamos indo para São Sebastião, onde a Associação do Guarujá está levando todos os atletas. E conta um pouco pra gente sobre essa sua viagem para a Indonésia. Quando é que você vai? Você já tem uma data? O que você vai fazer lá? Qual a sua programação? Eu pretendo ir o ano que vem, nas férias de julho, e ficar lá 10 dias ou até mais para aprimorar meu surf. Legal. E aqui no Guarujá, como é que você começou a surfar? Você é morador da Praia Branca, sempre morou lá? Como é que é? Sempre morei lá e meu pai sempre me apoiou. E, pô, tenho a agradecer muito a ele. E ele foi o cara onde tudo começou. E como é que você largou o surf, assim, prática esportiva, de lazer, uma brincadeira, e começou ao lado mais profissional? Quando todos começaram a ver que eu tinha um talento e
todo mundo falou, esse menino vai ser campeão mundial ainda. E começaram a colocar eu nos campeonatos e eu fui dando resultado. E, pô, hoje tô aí, campeão. E esse é o seu sonho, ser campeão mundial, Edu? Pô, campeão mundial, eu venho sonhando com isso faz tempo. E quero estar lá o mais cedo possível no WCT e ser campeão. Eu fiz uma pergunta fora do ar aqui pro Eduardo. Perguntei para ele que eu vou deixar ele numa enrascada. Ele nem pensou duas vezes. Eu vou fazer então agora. Quem é melhor? O nosso Mineirinho ou o Gabriel Medina, atual campeão mundial? Pra mim, o Mineirinho é bem melhor, porque ele tem um estilo de surf como o meu, mais de linha. E, pô, sou muito fã dele. Na lata, né? Não, mas nem Respondeu, pensou, né? Duas vezes seguidas, né? Se ele te subiasse essa, você podia até falar. Até porque é o Mineirinho do Guarujá, né? Então tem que torcer pra quem é da nossa terra, né? Você já treinou com ele, já competiu contra ele? Não, mas você já treinou com ele alguma coisa? Ou treina sempre, ou mais ou menos? Já teve algum contato assim com ele? Já, eu fui para um campeonato que ele estava como um dos técnicos e dando um toque pra molecada, falando que tinha que aprimorar no surf e, pô, foi super legal. E os olhinhos brilharam mais, então? A partir dali eu conheci o Mineiro, que eu era super fã dele, e falei, agora Ele é o seu maior ídolo dentro do surf, é o Mineirinho, né? é o Mineirinho. E é legal que também que o Guarujá agora teve o Caio Ibelli também, que se classificou agora no WQS, né? Que é o Qualify, e se classificou para uma etapa da primeira divisão, não é isso? Desculpa, não... Ele se classificou, na real, pro WCT. O ano que vem ele vai estar dentro de todas as etapas. Da Elite, então, no Mundial. Mais um brasileiro, né? Na Brasil Store, então. É. E você projeta quando essa sua chegada lá, Eduardo? Dentro de um projeto de carreira? Você tem um projeto de carreira, você fala assim, pô, esse ano eu vou ganhar isso, ano que vem eu quero fazer aquilo, um patrocínio aqui. Qual que é a sua ideia de carreiras? O ano que vem eu pretendo começar a competir os Pro Júnior, que dá vaga pro WQS, e ali só subindo para chegar lá no WCT. Você tem quantos anos até, pra saber? Eu tenho 13 anos. 13 anos. E como é que você associa os treinamentos e com os estudos, a parte prática com os estudos, falo de escola, sala de aula, você ainda estuda, né? Como é que é isso pra você? Pô, de manhã eu estudo, chego em casa e já vou direto surfar. Você estuda onde? Estudo aqui na Adélia. Na Adélia. Aí você treina em qual praia mais que você treina? Eu treino mesmo na prainha. Você treina lá é suficiente pra você treinar, tem bastante ondas e tudo mais. E no tombo, assim, por exemplo, quando tem a maioria das competições aqui no Guarujá, ou são no tombo ou no canto do Maluf, né? Você acaba também tendo esse seu quintal de casa, entre aspas, aqui também sempre, ou vai mais a prainha mesmo? Só de vez em quando que vem pro tombo? Não, eu tenho vindo bastante pro tombo, para Pitangueiras, e tô para conseguir ganhar campeonatos mais aqui, e é isso. Tem uma diferença de ambientação, você treina lá na Prainha Branca, mas quando você vai competir no tombo, ali na Pitangueiras, é diferente as ondas? Faz diferença para você? No tombo nem tanto, mas quando é na Pitangueiras sim, porque a onda é mais cheia. Uma onda é diferente da outra, então dá diferença em alguns casos tem diferença, né? Alguns casos sim. E qual que você prefere? O tombo. Da do tombo? Legal. Edu, 13 anos, ano que vem você já está classificado, pode estar pedindo o bendito Bolsa Atleta, que é uma dádiva que a nossa prefeitura dá. Seu tio Thales, né, também ganhava aqui jogando futebol com a gente, ele, nosso Thales Lins aí, nosso grande jogador. Isso também é uma ajuda, mas só isso não é o suficiente. Você tem alguma ajuda já de patrocínio? Você está atrás de patrocínio? Como é que é a sua rotina financeira, que é muito importante? Imagina você indo para Bali agora, vai ter algumas despesas, vai ter a passagem e tal, mas algumas despesas você vai ter lá, né? Quem já tem algum patrocínio de prancha, de roupa, como é que funciona? Pô, eu tenho patrocínio da Bong, da Steel e de prancha da LSD. E eles dão um maior apoio pra mim. Quer dizer, essa viagem então tá garantida? Tá. Dá pra levar o pai na mala, assim, alguma coisa, a mãe? O pai vai na mala. Vai na mala, tem que ir na mala, né? Legal. E futebol, você torce pra qual time? Então, toda a família é ou São Paulina ou palmeirense. Você puxou a mãe São Paulina ou o pai palmeirense? Eu puxei meu pai palmeirense. Ah, o pai falou assim, eu só dou aula de surf pra você se você virar palmeirense, é isso ou não? Não. Mais ou menos, né? Legal. Du, a gente agradece muito a sua presença, a gente sabe que
Você veio hoje de uma rotina de escola. Tem umas fotos dele. Tem as fotos dele, é verdade, Luquinhas. Vamos pedir pro Fábio passar então. Passa as fotos, e aí você vai só conversa. narrando pra gente então onde que foi essa conquista, essa foto. Olha lá. Olha lá. Essa aí no caso, Essa daí foi, caraca, faz um tempinho, foi esquiando no barco do meu pai até. É lá na Praia Branca? É, É lá, né? Deu pra pegar uma voadora. Olha aí. Vai sair bem pequeno, né? 3 anos. 3 anos. Você já ficava de pé na onda. Parecia Já. eu com 3 Praia anos em cima Branca. da onda também. Olha que Daí lindo. foi no Montão de Trigo. Foi o ano retrasado. Onde que fica? Fica perto de São Sebastião. Perto Ali. de São Sebastião? É. Que legal. Daí foi numa competição no tombo. Eu fui campeão, primeira vez. Só uma curiosidade minha, essas fotos que a gente tá vendo, quem é que tira pra você? Porque é difícil tirar foto de alta qualidade, né? De competição de surf, porque é longe. Quem é que Onde tira que essas era, belíssimas fotos aí pra você? Meu pai também. Seu pai, ele tem Pai. uma câmera especial, como é que é? Tem uma câmera profissional e ele... Ele que faz as fotos. É, Qual que é a sua manobra preferida? Tô vendo aí que você dá bastante aéreo. E qual que é a sua? É o aéreo é mesmo? o aéreo. Pô, mas o aéreo não é do Medina, pô? Medina não era o rei do aéreo? É, Medina, mas Mineiro também manda os aéreos bons. É a Medina by Mineirinho. Esse daí foi final de semana agora, do Super Campeão. Você Esse foi é o campeão, último. né? Que legal. Legal, muito bem. Legal mesmo, Du. Então, você quer deixar um recado, quer mandar um abraço, quer falar, olha, me ajuda, eu sou um expoente do esporte aqui, vamos ter muita carreira pela frente. Se alguém quiser te ajudar, como é que faz patrocinar? Como é que ele procura você, Du? Ah, procura meu pai ou minha mãe. No Facebook lá, é. qual é o nome? Tatiane Lins ou Valclay Lemos. E, pô, queria deixar um abraço pra todo mundo que torceu por mim esse final de semana. E meu pai, principalmente, minha mãe. Todos que torceram por mim. Então tá bom, Du. Então, ó, parabéns, sucesso sempre. Conte sempre com a gente aqui no programa para mostrar para você a sua carreira. Tomara que muito em breve você esteja lá na elite do surf, porque você realmente é merecedor, sua família é merecedora. A gente acompanha vocês desde pequenininho, não dos 3 anos, mas um pouquinho mais para frente. E a gente torce muito para isso, beleza? É. Então tá bom. Pessoal, a gente já volta, vai para um rápido intervalo e volta já com o segundo bloco do nosso Da Onda do Esporte. Não perca, que é imperdível. Consultório odontológico Dr. Alessandro Fusetti Buchowski e Dra. Vivian Fabris Fusetti Buchowski. Lá você encontra diversos tratamentos, especialista em prótese dentária, implantodontia, endodontia, restaurações, clareamento, sedação com óxido nitroso. Tem atendimento particular e convênio MedService. Atendemos também adultos e crianças. O pagamento é facilitado. Consultório odontológico. Avenida Demar de Barros, número 2131, sala 207, no Shopping Zenital. Eu quero dizer... Eu preciso... Eu quero dizer pra você... Peraí. Se para você já é difícil pedir dinheiro, imagine para ele. Colégio e Faculdade Dom Domênico. São mais de 30 anos de tradição. Colégio da Educação Infantil ao Ensino Médio. Faculdade e cursos de pós-graduação, com laboratórios de informática atualizados, centro esportivo completo e cursos reconhecidos pelo MEC, como administração, letras, pedagogia, a partir de R$ 196 mensais. E agora tem superior de tecnologia em logística. Tudo isso em um só lugar. Ligue 3308-3000. Visite nosso site e saiba mais informações. Colégio e Faculdade Dom Domênico. Expresso Despacho. Aqui você encontra diversos serviços: disque documento, licenciamento e primeiro emplacamento em 24 horas. Nosso horário de funcionamento é das 8h30 da manhã às 8 da noite de segunda a sexta-feira e aos sábados das 9 ao meio-dia. Expresso Despacho, Avenida Santos Dumont 207, telefone 3383-6011, 3383-6011. Expresso Despacho.
A Nelce Administração, localizada no centro do Guarujá, na rua Washington 628, há mais de 18 anos, atua única e exclusivamente no ramo de administração de condomínios, atendendo atualmente mais de 100 condomínios e 4.000 condôminos. A Nelce conta com uma equipe formada com cerca de 15 funcionários, devidamente qualificados e comprometidos com a qualidade. A Nelce hoje é uma das maiores administradoras do Guarujá. A nossa equipe é quem faz a diferença, garantindo a Nelce a seus clientes uma estratégia integrada que conduz a ação ágil, flexível, transparente e eficaz. A Saque Restaurante e Pizzaria, que você já conhece, continua com 2 endereços. No Guarujá, na Rua Petrópolis 162, no centro, e em Vicente de Carvalho, na Avenida Tiago Ferreira 490, mas agora bem maior e mais aconchegante. Na Saque, além do ótimo atendimento, você encontra porções, pizzas, lanches, doces e pratos à la carte que dão água na boca. Não perca tempo, vá até a Saque ou ligue agora mesmo 3352-4889 e faça seu pedido. Venha conhecer em Guarujá o mais novo conceito em pneus e acessórios, a Beto Pneus. Na Beto Pneus você encontra pneus novos, recalchutados, remold, meia-vida, com os melhores preços da praça. Lá faz serviços de vulcanização, consertos de pneus e reformas de rodas. Beto Pneus, Avenida Ademar de Barros 596, no pátio do posto de gasolina de Bandeira Extra. Telefone 3355-3264 ou pelo ID 84*51729. Precisou de pneus e roda? Tá aí esperando o quê? Corre pra Beto Pneus. Ok, de volta aqui com o nosso segundo bloco do Na Onda do Esporte desse dia 13 de outubro, com 2 boas notícias. Semana passada nós tivemos aqui um programa especial sobre a Várzea de Guarujá e nós tivemos a presença aqui primeiro do pessoal do Quarentão Descalço. Quarentão Descalço, Santa Rosa e o Caça Cachaça, Renato e Alex estiveram aqui e ainda não chegaram a um consenso nessa terça-feira, né, durante o nosso programa. Até onde nós sabemos, muito provavelmente esse jogo vai ser no Benfica, a final do Quarentão Descalço, nesse domingo, agora dia 18, às 9h30, 10 horas da manhã. Ainda não está confirmado. Agora, confirmadíssimo para um sorteio promovido pelo Alexandre na sede da Liga de Futebol de Guarujá. O pé no chão. Então, sábado agora, dia 17, todos os caminhos levam, todos os meios levam até o campo do Santa Rosa, onde o Santa Rosa vai receber o tiro e bomba num sorteio feito na Liga. Então, às 3 da tarde, as 2 finais poderiam ser na Ponte Preta. O Betinho foi consultado, mas gentilmente disse que não pôde, por problemas de programação. Tem a escolinha, tem o time dele lá, o Enxuga Grama, depois tem os veteranos, enfim, a Ponte Preta não pôde ceder, mas então será confirmadíssimo, 15 horas no sábado agora, tiro e bomba e Santa Rosa, 2 grandes jogos, Luquinhas. Expectativa, né, para as 2 grandes finais, nesse sábado também o Itapema joga contra o Cachoeira para definir o último semifinalista na categoria 50. Do 50, jogo no Cachoeira a partir das 9h30. Grande jogo também. Bom, vamos falar um pouco mais agora de esporte, agora vamos falar uma parte mais interessante ainda, uma parte jurídica. Pois é, uma parte jurídica às vezes é tanta coisa, mas é muito interessante você saber e entender sobre a parte jurídica para você andar no seu dia a dia, né? Então a gente está recebendo aqui o advogado, o Dr. Ricardo Cáfaro. Seja bem-vindo, Ricardo, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, boa noite a todos. Legal. Ricardo que é advogado e está agora fazendo uma especialização em direito esportivo, pensando no mestrado mais para frente? Com certeza. A atualização no ramo do direito é muito importante, a gente está estudando sempre. A vida é muito dinâmica e como o direito estuda a sociabilização do homem, então o direito desportivo e o direito em geral, ele requer muito empenho e muito estudo aí dos operadores. Eu queria que você começasse falando um pouco sobre a justiça desportiva, se ela pertence ao Poder Judiciário brasileiro ou não, está na Constituição. Eu queria que você começasse explicando mais ou menos isso, como funciona. A justiça desportiva, ela foi criada, ela tem o seu viés constitucional, né, prevista pela Constituição no artigo 217, e ela não faz parte do Poder Judiciário. Ela é, na verdade, uma associação, como é a CBF, é uma associação civil comum. Ela é totalmente orçamentária, inclusive dependente da CBF e das associações de esporte, e tem
no seu corpo, no seu colegiado, pessoas que entendem de direito, geralmente são inclusive advogados que atuam na área, às vezes na sua carreira são juízes e etc. Mas ela não faz parte do Poder Judiciário, não dá nem para dizer que ela é uma justiça administrativa, porque uma justiça administrativa seria, por exemplo, o Tribunal de Contas, né, que é atrelado ao Poder Legislativo. Mas a justiça desportiva ela não faz parte do Poder Judiciário, não. E ela tem só a CBF, por exemplo, e as federações, elas são autônomas, né? Existe, por exemplo, uma constituição, entre aspas, sobre o direito esportivo, então tem aquelas regras básicas que aí cada um se adapta a elas, ou existe um negócio, um código já fechado? Tem um código de direito desportivo. Mas cada modalidade... No caso, não, o Código de Direito Desportivo ela serve para todas as modalidades. O que acontece é o seguinte, existe a justiça desportiva ligada à Federação do Judô, existe a justiça desportiva ligada ao futebol, existe... Cada federação tem uma justiça desportiva, até para ter dentro dela pessoas especializadas nas regras do seu esporte. Mas um regulamento, por exemplo, da Federação Paulista não pode nunca sobrepor o da CBF ou não, de jeito nenhum. O que existe algum tipo de conflito, por exemplo, é que na Lei Pelé estipula que o contrato de trabalho do atleta profissional ele é de 3 meses a 5 anos. Na Europa, pelas regras da FIFA, é por temporada. Isso gera uma confusão danada para os nossos atletas, e os clubes também perdem dinheiro com isso. Então isso é muito ruim para a gente. Mas as regras da Federação Paulista de Futebol não tem nada a ver com as regras da Federação Paulista de Natação. Cada esporte tem a sua regra pré-estabelecida e suas diretrizes, né, para execução e para as suas regras. Mesmo jurídicas, né, no caso? Não, jurídica não. Qualquer atleta profissional com anotação de carteira de trabalho e que segue as regras da CLT, tudo bonitinho, ele é um atleta profissional e está sujeito às benesses da lei. Um jogador de basquete que tem um registro no contrato de trabalho, ele tem os mesmos direitos trabalhistas que tem um jogador de futebol com registro em carteira também. Isso não há nenhum conflito. Tá, e essa parte, por exemplo, de CLT, por exemplo, hoje existe uma prática muito comum, principalmente nos clubes grandes de São Paulo, sobre direitos de imagem e sobre a CLT em si. Então, às vezes, o cara ganha 500 mil reais, mas é registrado com 100 e 400 vem com direitos de imagem. Isso é um subvirtude? Dá para você dar uma dobra sobre o direito? Pelo artigo 9º da CLT, é uma fraude às relações de trabalho. Isso aí tem ampla jurisprudência já desmistificando isso aí. O clube que faz isso... Mas isso todo mundo faz, entre aspas, né? Você vê o Corinthians, o Alexandre Pato, por exemplo, ele ganhava 800 mil, né? Isso no Corinthians. O São Paulo pagou 400 e o Corinthians pagou 400. Aí ele diz que o Corinthians paga 50 mil para ele e os outros 350 direitos de imagem que estão atrasados. Mas o Corinthians, teoricamente, não deve para ele, porque na CLT tá os 50 mil... Não, a questão do Pato não foi essa. Pelo que eu fiquei sabendo na época, até foi o que justificou o juiz a negar a medida tutelar que ele pleiteou, foi o seguinte, é que, além de tudo, o direito de imagem do Pato, ele tinha em nome de uma pessoa jurídica que ele cedeu para uma empresa fora do país. Em Londres, né? Então, na verdade, o Corinthians e o São Paulo estavam inadimplente com essa empresa de Londres. Tanto que aconteceu o que com o processo? Morreu porque não estava devendo para ele, é isso? O salário estava sendo depositado. Então, porque o jogador de futebol também gosta disso, porque ele deixa de pagar imposto. Sim. É interessante para os dois, é interessante para os dois. Não só para o clube. Só que dessa vez, no caso do Pato, ele deu um tiro no pé. Você viu, o Arouca, o Aranha, o pessoal do Santos saiu exatamente com esse tipo de argumento. Né? E também é algo muito comum na prática. O próprio caso do Miguel Aidar, que graças a Deus saiu hoje do São Paulo, dizia assim, nós estamos só 3 meses com direito de imagem atrasada, mas o salário está tudo em dia. Okay. O São Paulo não deve para jogador. Não, e falava abertamente, como nenhum tipo de coisa. Né? Isso mas é uma maneira de burlar a lei, né? Como não, é lógico que é. É lógico que é. É uma fraude ao regime seletista, artigo 9º da CLT. Não pode. O contrato de trabalho, ele tem regras específicas. O que é salário, não tem jeito. E isso a gente está falando de São Paulo, Corinthians, Palmeiras, imagina os clubes pequenininhos, né? Por exemplo, a gente tem agora uma determinação da Federação Paulista a respeito exatamente de salários, que é o fair play financeiro, né? Se você não pagar o salário hoje, você perde pontos, você pode até ser eliminado de campeonatos, enfim. Isso também deve ser uma prática muito comum, né, doutor? Assim, de reclamações trabalhistas. O cara faz um campeonato de 3 meses, é eliminado na primeira fase, os outros 9 meses
né, não tem esse contrato, não tem esse vínculo com o clube. Vai fazer o que esse rapaz? Né? É que a questão é o seguinte, quando se fala das cifras com relação aos contratos de trabalho de atleta profissional, a gente pensa no Neymar, no Paulo Henrique Ganso, no Sheik, o peruano lá, o Guerreiro ganha não sei quantos milhões. Gente, isso é 20, mas chutando alto, 20% da realidade dos jogadores de futebol do país. Mais de 80% são 2 salários mínimos. E quando recebem, né? Quando recebe, mas isso aí serve para todo mundo, né? Dizem, eu já ouvi falar que o Guerreiro saiu do Corinthians para receber de vez em quando no Flamengo. É o finge que joga e o finge que recebe. Exatamente. E aliás, ele tá faltando muito nos jogos, tá sempre machucado, virou chinelinho lá. Lesão, sim. Um pouquinho disso. Aliás, a gente gosta, né, de chinelinho. O jogador do Palmeiras que foi embora, o chileno, o Valdívia, aí ele jogou em 30 dias na Copa América, mais do que jogou nos 3 anos do Palmeiras. Pois é. Mas aí ele até argumentava entre fofocas de bastidores que era exatamente por isso, por causa de salário. Eles não me pagam integral, eu também não jogo integral. Enfim, era uma série de coisas. O mundo do esporte que hoje o senhor está querendo cada vez mais se adentrar, é um mundo sujo. Olha, eu costumo dizer o seguinte, tem mais de 4 brasileiros envolvidos na administração, um é picareta. Isso é em qualquer relação, qualquer não tem ramo. jeito. Não tem jeito, isso é um risco que a gente corre. Infelizmente faz parte da cultura do brasileiro e aí a gente vai acabar entrando por um viés político, porque a coisa ficou meio institucionalizada, então... E hoje em dia, cada vez mais o esportista está cada vez mais fatiado, né? São muitas pessoas interessadas no trabalho daquela pessoa e ela tem que dividir no caso, o salário dela com um monte de gente. Tem, mas isso também tem como é que se fala na política? São os gafanhotos, né? Os gafanhotos. Mas é que é complicado porque o atleta, ele tem um contrato de risco, o atleta profissional, porque a vida dele é muito curta, ele tem um ápice da carreira dele, da valorização do trabalho dele e do próprio rendimento dele, que é muito curto. 10, 13 anos, 15 anos, se for muito bom ainda. Não, e o que a gente tem de exemplo aí que passa dos 35 anos? Zé Roberto, quem que você lembra de cabeça? O Danilo, você vai me falar, o Sheik, mais uns 4 ou 5, 10. Eu acho que o Sheik é um pouco mais novo até. O Danilo, você ouviu falar do Danilo ganhando título aí há 15, 16 anos, facilmente. Não, a carreira realmente é muito curta, embora valorosa, né? Desse meio tempo ele ganha muito, talvez, perto da grande massa quem tem trabalhadora, juízo, né? Tem gente que ganha o campeonato mundial e tá manobrando o carro em São Paulo. Sem dúvida. Aí vai muito do juízo que o cara tem, né? Entendi. Queria que você falasse um pouco de STJD, como que você vê a atuação do Superior Tribunal dentro do futebol? Se é excessiva ou não? Então, o que acontece? Aí eu vou valorizar o meu lado. O que acontece é o seguinte, vai muito da habilidade, entendeu? Das partes em ter infelizmente, contratar, ou felizmente, bons advogados, entendeu? É lógico que também tem outro lado, o procurador da Justiça Desportiva, às vezes se trata de um profissional mais rigoroso que o outro. Tem muito disso. Por exemplo, teve o caso agora do Dudu do Palmeiras. Eu ia exemplificar isso aí. Ele teve uma punição de imediato super rigorosa. O que aconteceu? Entraram em campos o departamento jurídico do Palmeiras, eles foram lá, fizeram um acordo, que ele ficou 3 jogos fora e doaram, acho que 50 ou 150 mil reais para o Médicos Sem Fronteiras. Então Mas isso não denigre a imagem do esporte? Quando eu falo que ele é sujo, quando ele fala... Até a mesma questão de advogado. Porque advogado, evidentemente, tem de ser o seu ganha-pão, como qualquer jornalista. Como claro. Não tenha dúvida. Então, às vezes, o advogado defende o pior dos bandidões, mas é porque é a obrigação dele, até como coisa. Como médico... Cada um tem o direito a defender. Como médico, não pode se furtar a atender, por exemplo, um bandidão e assim por diante, né? Mas, assim, esse tipo de mudança de uma hora para outra... Não gera uma impunidade, assim, o Dudu fez, eu também fiz. Teve outro dia que teve um caso parecido também com, acho que no Rio Grande do Sul, aquele Fabrício do Inter, fez isso também, jogou a torcida, o time. Não aconteceu nada, quer dizer, então vira um negócio meio de impunidade num país que, infelizmente, globalizado também diz isso. Mas aí é que tá, esse que é o problema, a coisa é de cima para baixo. Então eu acho que nesse caso do Dudu, a cena é muito forte. Sim. Ele vai correndo... Uma final de campeonato estadual. Correndo em direção ao árbitro, parece até que ele ia fazer um golpe pior e no meio do caminho ele, não, vou dar só um tranco. E ele
recolheu os braços e deu com os cotovelos nas costas do... Parece que ele se arrependeu no meio do caminho, né? No meio do caminho ele resolveu... Mas é uma cena muito forte. Agora, veja, foi um acordo realizado entre o Palmeiras e o procurador do STJD homologado pelos... O Palmeiras está mais do que certo, né? O Palmeiras está defendendo o lado dele. Com certeza. Agora, veja, o Fluminense também, por uma manobra ali jurídica, se safou de não voltar para a segunda divisão. Para a segunda divisão, por quê? Porque teve a atuação do advogado lá em pegar a regra e ver que aquele jogador não poderia ter entrado em campo. Agora, do outro lado também, a gente tem que chamar a atenção que o clube foi muito desatento. O cara não podia nem estar no banco. Mas hoje a gente sabe que houve até um pagamento de propina, né? Isso. Aí foge da questão jurídica. Então não foi tão desatento assim, na verdade, né? Houve uma boa remuneração para esse erro. Né? Isso é em tudo. Eu que eu comecei fazendo uma piada aqui até de mau gosto, mas enfim, a história de tá enraizada a coisa. Não é no futebol, é no basquete, é no vôlei, é na política. Infelizmente é em tudo. Não tenha dúvida a esse respeito. Gente, a gente vai ir para um rápido intervalo aqui, a gente já volta já com... Doutor, você fica com a gente no próximo bloco? Claro. Então, terceiro e último bloco do nosso Na Onda do Esporte, a gente volta falando muito mais de direito esportivo e vamos falar uma coisa importantíssima, a lei do passe. Existia passe, você assinava, ficava preso no clube, agora como é que fica isso e quais são os próximos passos? O doutor vai responder isso já, tá bom? Consultório odontológico Dr. Alessandro Fusetti Bochowski e doutora Vivian Fabris Fusetti Bochowski. Lá você encontra diversos tratamentos, especialista em prótese dentária, implantodontia, endodontia, restaurações, clareamento, sedação com óxido nitroso. Tem atendimento particular e convênio MedService. Atendemos também adultos e crianças. O pagamento é facilitado. Consultório odontológico. Avenida Demar de Barros, número 2131, sala 207, no Shopping Zenital. Eu quero dizer... Eu preciso... quero dizer pra você... Peraí. Se pra você já é difícil pedir dinheiro, imagine pra ele. Colégio e Faculdade Dom Domênico. São mais de 30 anos de tradição. Colégio da Educação Infantil ao Ensino Médio. Faculdade e cursos de pós-graduação, com laboratórios de informática atualizados, centro esportivo completo e cursos reconhecidos pelo MEC, como administração, letras, pedagogia, a partir de R$ 196 mensais. E agora tem superior de tecnologia em logística. Tudo isso em um só lugar. Ligue 3308-3000. Visite nosso site e saiba mais informações. Colégio e Faculdade Dom Domênico. Expresso Despacho. Aqui você encontra diversos serviços: Disque Documento, licenciamento e primeiro emplacamento em 24 horas. Nosso horário de funcionamento é das 8h30 da manhã às 8 da noite de segunda a sexta-feira e aos sábados das 9 ao meio-dia. Expresso Despacho, Avenida Santos Dumont 207, telefone 3383-6011, 3383-6011. Expresso Despacho. A Nelce Administração, localizada no centro do Guarujá, na Rua Washington 628, há mais de 18 anos, atua única e exclusivamente no ramo de administração de condomínios, atendendo atualmente mais de 100 condomínios e 4.000 condôminos. A Nelce conta com uma equipe formada com cerca de 15 funcionários, devidamente qualificados e comprometidos com a qualidade. A Nelce hoje é uma das maiores administradoras do Guarujá. A nossa equipe é quem faz a diferença, garantindo a Nelce a seus clientes uma estratégia integrada que conduz a ação ágil, flexível, transparente e eficaz. A Saque Restaurante e Pizzaria, que você já conhece, continua com 2 endereços: no Guarujá, na Rua Petrópolis 162, no centro, e em Vicente de Carvalho, na Avenida Tiago Ferreira 490, mas agora bem maior e mais aconchegante. Na Saque, além do ótimo atendimento, você encontra porções, pizzas, lanches, doces e pratos à la carte que dão ar
água na boca. Não perca tempo, vá até a Saque ou ligue agora mesmo, 3352-4889 e faça seu pedido. Venha conhecer em Guarujá o mais novo conceito em pneus e acessórios, a Beto Pneus. Na Beto Pneus você encontra pneus novos, recalchutados, remold, meia-vida, com os melhores preços da praça. Lá faz serviços de vulcanização, consertos de pneus e reformas de rodas. Beto Pneus, Avenida Ademar de Barros, 596, no pátio do posto de gasolina de Bandeira Extra. Telefone 3355-3264 ou pelo ID 84*51729. Precisou de pneus e roda? Tá aí esperando o quê? Corre pra Beto Pneus. Ok, estamos de volta com o terceiro e último bloco Na Onda do Esporte, esse dia 13 de outubro aqui, com recebendo o Dr. Ricardo Cáfaro, com o nosso Luquinhas, nosso comentarista, um programa especial falando muito sobre direito esportivo, que é um negócio muito bacana, muito complexo, principalmente em tempos atuais aí de Alexandre Pato, de Rogério Ceni pendurando as chuteiras, da renovação agora do Thiago Maia, né? Com o Santos hoje, renovou com o Thiago Maia, depois de uma longa novela, aí é procurador que não deixava, aí é empresário que não deixa. Também quero deixar claro também, não sei se é a opinião de vocês, mas essa é a minha, empresário no ramo de futebol é a mesma coisa que eu tô aqui, é algo que é necessário na minha visão. Por quê? Porque de repente teve aqui o nosso Eduardinho Mota aqui, antes aqui do doutor. O cara viu ele aqui, viu surfando, de repente ele leva direto para uma grande empresa, faz um bem necessário. Então o cara pega um menino na Várzea aqui do Guarujá e leva ele para um Santos, não é que é um demônio, assim, não é essa visão. Claro que existe aqueles que acabam, entre aspas, escravizando certas crianças, certos momentos e até jogadores nesse respeito, né, doutor? Mas na sua visão, é um mal necessário também? Ou não seria nunca necessário? Como é que seria? Não, com certeza é necessário. A questão toda é que os pais dessas crianças, eles têm que ficar muito atentos. Eles têm que ser muito bem orientados. O pessoal dos clubes, os técnicos, eles funcionam praticamente como psicólogos nesse momento. Porque o poder econômico, ele seduz, né? E pra molecadinha que vê na televisão o seu ídolo crescendo, o parâmetro dele é o ídolo. Agora, como o cara chegou lá, ele desconhece. Sim. E lógico que existem pessoas no meio que já são direcionadas para fazer esse tipo de coisa e obter lucro, não necessariamente preocupado com a carreira do atleta, eles se beneficiam da boa fé. Então é muito importante que os clubes e os técnicos tenham esse cuidado e fiquem atentos, porque realmente eles vêm, fazem propostas mirabolantes e na hora de ver o menino fica completamente dependente, que é o problema, né? Queria que você falasse um pouco da atuação do advogado que trabalha com direito esportivo. É um autônomo? Como é que... Sim, ele pode ser autônomo, ele pode ser vinculado à federação, ele pode ser vinculado ao clube, ele pode ser específico de um atleta. O profissional que atua na área do direito desportivo, ele tem uma rotina parecida com as demais. O que acontece é que ele tem que ser, na verdade, ele tem que estar inteirado com, além da questão específica do direito desportivo, ele tem que estar atento ao direito trabalhista, ele tem que estar atento ao direito civil, ele tem que estar atento às questões de direito tributário. No caso dos atletas que vão fazer uma transferência internacional, ele tem que saber as regras da FIFA, ele tem que saber essas normas de direito internacional, de transferência. Mas de rotina, o que pode eventualmente acontecer é um contato internacional aí que acontece de madrugada por causa de fuso horário, mas no geral não tem nenhuma diferença não. Tá, e a sua mudança ou a sua especialização para o direito esportivo, você deu para algum caso? Tem alguma coisa curiosa, uma paixão? Você torce para que time, doutor? Nossa, é para falar mesmo? Não, por favor. Eu e mais 30 milhões de brasileiros. Você é flamenguista? Não, eu tentei. Não falou 30, eu tentei. Não, eu não falei 29. Eu falou tentei. 29. Eu não falei 29. 35 Por também. favor, apaguem essa parte da gravação, eu vou reformular. Ele ia falar, eu e mais 30 Na milhões verdade, de loucos, eu né? tenho uma teoria que todo mundo é corintiano.
favor ou contra, lógico que o favor é muito verdade, maior, é verdade. mas ninguém deixa de ser. Aliás, o nosso secretário André Luiz é corintiano fanatíssimo. né? Ele criou um grupo de WhatsApp só para corintianos, você sabia Deus disso? do céu, eu nem quero nem saber. Vai que muito menos participar, né? Não, também, vai que me contamina. Eu imagino que o São Paulo deve ser um dos alvos principais também, preferidos. Olha, invariavelmente. Teve algum caso assim especial que você falou, não, eu quero me especializar no direito esportivo, verdade, alguma é o seguinte, paixão? Meu histórico todo com direito, eu tenho o MBA em Direito Empresarial, que é uma pós-graduação que eu fiz na escola de pós-graduação em Administração e Economia da FGV. E eu atuo muito no direito trabalhista e no tributário. E eu faço um pouco também de crimes de improbidade administrativa, na defesa, não na prática, na defesa. E eu tenho grandes amigos ligados ao futebol. E eu sou um advogado que eu tenho um escritório em São Paulo, que eu sou o contato deles aqui na Baixada já há muito tempo. E o dono desse escritório é fanático de futebol e atua na área. Aí, por influência dele, eu acabei começando a estudar e eu tô começando a fazer com eles aí alguma coisa. Você já pegou algum caso assim que dá para dar como exemplo? Olha, tem algumas coisas sem citar atleta, mas enfim, um caso assim. Cita, vai. Eu tô querendo aliviar não, você. A coisa tá engatinhando ainda. Não dá para antecipar nada por enquanto. Muito legal. A gente falou agora na virada do bloco a respeito de lei do passe. Você já me advertiu que a lei do passe já acabou desde quando era molequinho, o São Paulo ganhava alguma coisa. Realmente acabou há muito tempo. Agora é coisas de direitos federativos, né? Um nome bonito disso aqui. Para um menino hoje de 17 anos, invariavelmente eu recebo mensagens: professor, eu quero me profissionalizar na ADG no ano que vem, eu quero me profissionalizar no São Vicente. Qual é a vantagem que esse menino tem ou deixa de ter se profissionalizando, por exemplo, até querendo pagar para se profissionalizar em relação à parte de direito? O que ele pode ganhar com isso e o que ele pode perder com isso, doutor? Porque ele fica muito vago isso, na verdade, né? Não, a questão é o seguinte, o contrato de trabalho, o contrato propriamente dito do atleta profissional e do atleta que está em vias de se profissionalizar, ele é solene. Então, por exemplo, uma grande diferença do contrato do atleta profissional com o contrato do engenheiro, do arquiteto ou de qualquer outra profissão é que não existe contrato de prazo indeterminado. O contrato ele é de prazo determinado, ele tem o prazo específico da lei, que é de 3 meses a 5 anos. E no caso do menino que está se profissionalizando, a grande vantagem é que o clube que está formando ele tem toda a condição de dar todo esse respaldo que a gente acabou de falar no começo da nossa conversa. Então, eu, como se fosse advogar para um menino que está pensando em se profissionalizar, com certeza eu incentivaria ele a entrar e ficar nesse contrato de formação profissional para ter porque o clube tem uma estrutura. Sim, mas desde que o clube queira isso também, né? Porque, na verdade, o que acontece muito é assim, um menino com um sonho de ser profissional, eu tenho uma proposta no Taquaritinga, mas para isso eu preciso ser profissional. Então ele não se profissionaliza lá, mas vem querendo sair daqui para lá para isso. Ou seja, deixa aqui todos os custos para ir para lá, na verdade. Os custos acabam sendo do clube daqui, não é isso? Então, ele tem que ver direitinho, porque essas coisas, elas são meio capciosas às vezes. Né? Então eu acho que a questão do menino estudar direitinho a proposta com a sua família, infelizmente acaba tendo um custo inicial que às vezes também o próprio clube arca com isso, do advogado, tem que tomar cuidado com os espertalhões, né? Como a gente estava conversando aqui até em off, sim, que aparece, brota em árvore, para se tem casos de jogador, por exemplo, que nem o Alberto, que eu fui agora há coisa de 2 meses, teve o simpósio de direito desportivo lá no Museu Pelé. E o Alberto, que foi no Santos, do Corinthians, fez aquele gol, sim, o famoso gol de bicicleta. 2002, Nossa, ele estava contando que ele começou a carreira dele, em clubes grandes até, quando ele começou como amador, o acampamento deles, como é que chama? O alojamento era um container. O clube não fornece um chinelo pro cara que está chegando. Clube grande.
Então é muito complicado isso. Já quando ele foi para a Itália, já numa situação de clube B, de Série C, esse cara é toda infraestrutura, não tem essa de comprar chuteira. Ele ganha tudo. Então, hoje, teoricamente, já mudou alguma situação, principalmente nos clubes grandes. Né? Melhorou muito, com certeza. Mas para efeito de, por exemplo, da base, dessa molecada que está se estruturando agora, nossa, os clubes deixam muito a desejar. Eu tenho um exemplo de 2 meninos aqui do Guarujá, que hoje estão de volta aqui no Guarujá, que tiveram o sonho de ir também com um empresário e foram disputar novamente o Campeonato Paulista. Haviam disputado a DG o ano passado e esse ano foram para um clube aqui da Grande São Paulo. E determinada fase do campeonato, eles já perdendo, o clube falou assim, ó, vocês vão me desculpar, mas você só pode tomar banho uma vez a cada 2 dias. Isso é absurdo. E um de cada vez. Ele estava racionando até a água dos meninos para tomar banho. Os meninos pegaram a mochila e desceram a serra, obrigado. Pelo menos o banho eu tenho em casa, né? Então, enfim, é um sonho de coisa. Você imagina hoje, em 2015, nós temos esse tipo de situação que não pode vir uma situação de arroxo. É a realidade, é o que eu estava falando com você. 80% do jogador profissional, atleta profissional de futebol, ele ganha até 2 salários mínimos. É a realidade do país. Agora, o clube tem interesse em formar atletas? Eu te dou um exemplo de sucesso. O Barcelona, esse time, essa estrutura do time, ele existe há 25 anos. Desde a base, o garoto já vai aprendendo a maneira de jogar do clube, do profissional. E nesses 25 anos, talvez tenham tido aí 2 técnicos que eles passaram. 2 ou 3 técnicos. Sim. Então o clube tem interesse. E geralmente um que chega até o profissional já passou pela base, ou já foi jogador, ou já passou pela base. Com certeza, não tenha dúvida. E o diferencial do Barcelona é que ele não revela para vender, ele revela para dar resultado dentro de campo. O Ajax da Holanda era o contrário, ele sempre revelou para vender o Porto. Mas aí já é um fim da empresa lá deles de futebol, é para isso. Sim. Eles não... Faz parte já do métier deles, é formação e venda. Aqui no Brasil, o clube tem interesse de revelar para quê? Para o cara ser campeão 1 ou 2 anos e depois fazer dinheiro. Não, o próprio Audax, os clubes de empresa realmente, o Audax, né, o Red Bull. Tinha o Grêmio Guarulhos antigamente, então, né, foi para Grêmio Prudente. Eles são os que realmente faziam um trabalho de base e ainda fazem um trabalho de base meio feito, mas tentando sempre revelar, né? E hoje cada vez mais cedo também, 14, 15 anos, já estão indo para o exterior, estão ganhando bolsas, enfim, uma série de coisas, já cada vez mais cedo nem o clube consegue pegar, né? E exemplos também de pequenos e grandes, né? Sim. Como teve aquele menino do Corinthians que foi agora para a coisa do São Paulo também, sempre perde jogador para a base. Enfim, olha, é algo meio complicado. Eu estava pensando no número aqui, eu estou para dizer para você que em média, devem ir embora do Brasil por ano uns 800 atletas nessa fase de formação por ano. De formação de futebol? Sim. Futebol. Só de formação? Só. Sem contar os jogos profissionais que já são. Não vou nem mais entrar de nem 1.000, no mérito 2.000, dos profissionais. Assim. Isso é um dado que foi dado no simpósio. Uma loucura isso. E o que eles fazem? Como a gente tem esse problema do nosso contrato de trabalho ter um prazo diferente do regido pelas regras da FIFA, então tem sempre esse confronto do final do contrato com o final da temporada, que é a chamada janela do futebol europeu. Aí o que eles fazem? Eles fazem um jeito de o contrato acabar mais ou menos na fase dessa janela e o clube nunca recebe a cláusula remuneratória. O clube nosso, os clubes nunca ganham dinheiro com isso. Pôs a chuteira do menino lá, deu 2 banhos por dia. 85% dos clubes, no caso de rescisão de contrato, é tudo nesse que cai nessa janela e os clubes não recebem. Mas não cabe, então, essa questão de mudar calendário? Isso também não caberia? É claro que cabe. O que cabe é a mudança de mentalidade. A lógica da administração do futebol brasileiro que tem que mudar. A gente administra tudo na base do imediatismo. A administração do futebol. Time da Alemanha joga junto há 15 anos. Sim. Eles foram vice-campeão do mundo. Eles foram quantas vezes vice-campeão do mundo da Alemanha? Sem dúvida. Então, aquela história lá do 7-1, aquilo lá é simbólico. Não, os grandes exemplos, os grandes times de futebol do Brasil já foi assim. O São Paulo foi 2 vezes vice-campeão brasileiro antes de ser campeão. O Corinthians do Tite, campeão mundial, também era uma base que caiu, foi sendo feito. Mudava um ou outro, quer dizer, a continuidade realmente é muito importante. E eu vou te falar uma coisa, vai ver o treino da Alemanha. Na Alemanha, dos jogadores alemães. Tudo uns caras de 2 metros de altura com uma cintura dura que não driblam um poste.
É uma coisa horrorosa de ver. Só que o que é? Bola no pé, ele sabe de repetição, cor, repetição. repetição. Coletivamente, Ele sabe eles se de cor o diferenciam. posicionamento de cada jogador. Pô, nós ficamos na roda. Sim. O jogo, 7-1 foi pouco. Na verdade, eles diminuíram ali para não ser 15. Assim, isso foi até falado depois, fase. que no vestiário, no intervalo, eles falaram, vamos segurar para não ficar muito feio. Parecia o Chile. É uma loucura. Então, o que precisa mudar? A mentalidade. Enquanto a gente administrar o futebol como a gente administra o resto das coisas aqui, na base do imediatismo, 7-1 vai ser pouco. Você acha que o Brasil está atrasado, então, em relação ao resto do mundo? Em administração do futebol, direito esportivo Nós estamos atrasados, também? mas há 20 anos nós estamos atrasados. Não muda, né? Entendeu? O que aconteceu? Nós fizemos uma seleção maravilhosa, de 70, e aquele padrão de jogo nosso de futebol parou. 82, se você for ver, aquele jeito de jogar é igualzinho de 70. Só que aí as pessoas foram aprendendo. Bem formada ali. Foram aprendendo e estudando e vindo aqui, vindo buscar. Quantos técnicos hoje do futebol brasileiro estão atuando em Japão, em Estados Unidos? Você vai ver o que vai fazer os Estados Unidos ainda, em Copa do Mundo. Sem dúvida. Já vem fazendo. Olha o que está sendo estruturado ali em Miami, Orlando, os times de futebol. É um sucesso, não tem? Os jogadores de futebol que jogam lá, eles vão jogar mal aqui no Brasil. Mas daqui a 4, 8 anos, que eles foram lá e ensinaram tudo e não vão estar mais atuando, eles vão passar vergonha. Porque o nosso problema é de mentalidade. A gente não precisa mudar a legislação, o problema não é o STJD, não é nada disso. É mentalidade. Imagina o São Paulo agora, no dia, uma semana antes de uma semifinal de Copa do Brasil, trocando de presidente com toda a revolução. O que esses caras não vão inventar depois para poder baixar o pano, calar a boca dos nossos torcedores, literalmente, para poder resolver? Se ganhar tudo isso, tudo esquece. É lógico. Não tem a dúvida. Não, mas vai esquecer, mas não foi ele que fez, né? Vai ser o sucessor. Se eliminar o Santos, acabou tudo. Vira gênio o sucessor. São Paulo não tem mais nada. Bom, eu costumo dizer que no Brasil, quando acontece alguma coisa, é 1 minuto antes do jogo e depois a partida continua. Legal. Doutor, é sempre assim. Estamos encerrando o nosso Jornal do Esporte dessa terça-feira. Muito obrigado pela sua apresentação, pela sua presença e pela sua apresentação também do direito esportivo, que é muito importante. Se alguém quiser entrar em contato com o senhor, quiser algumas dicas, quiser algum parecer, como é que ele faz, qual é o contato, por favor, fique à vontade, tá? E a gente agradece de coração e está sempre aqui à disposição para poder dialogar, debater um assunto tão complexo e tão difícil, que realmente tem de ser muito fera nisso mesmo para poder saber, tá bom? Muito obrigado pelo convite, eu estou à disposição de vocês sempre que vocês precisarem. Bom, eu tenho um escritório ali no centro, que eu atendo ali no centro do Guarujá. E é isso, estou tentando dar à nossa região profissionalizar esse atendimento ao atleta, porque realmente eu percebo que é muito carente. A gente tem 1 ou 2 profissionais ali em Santos que devem ser, acredito eu, vinculados ao próprio Santos Futebol Clube, e tem o Sindicato dos Atletas de São Paulo, mas aí o nosso atleta tem que sair daqui para ir para São Paulo e de repente pegar um advogado de São Paulo que não conhece. Eu acho que a relação de advogado e cliente é muito na base da confiança e da indicação de um amigo. Sem dúvida. Então é isso, eu estou à disposição. Qual o endereço lá, o telefone? Pode passar, fica à vontade. Vereador João de Souza, número 103. E o telefone? 3384-2790. Então, tá bom. Então, se precisar agora no parecer jurídico esportivo, a gente já tem só de futebol ali, tem 130 meninos aí todo dia. Vamos bater lá no seu escritório para dar consulta, porque é muito importante. Tá bom, doutor? Obrigado mais uma vez, sucesso. Luquinhas, estamos chegando a mais um fim do nosso Jornal do Esporte. Obrigado pela sua presença. Algum destaque final? Só para lembrar, né? Quartas de final no sábado às 9h30, Cachoeira contra Itapema no campo do Cachoeira. Sim, então. E sábado à tarde, a final do Pé no Chão. Do Pé no Chão, Santa Rosa e Tiribomba, lá no Santa Rosa a partir das 3 horas. E possivelmente no domingo. No Benfica. Aí, só o local que ainda está a ser confirmado. A grande decisão do 40ão descalço entre o Santa Rosa e o Caça Cachaça. Certo? Isso aí. Então tá bom. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. E até a próxima terça-feira com mais um Jornal do Esporte, tá bom? Valeu!